Olá, bem-vindo a esse vídeo. Eu sou Andréa Estelita Perné, sou CEO da Agimed Comércio de Equipamentos Limitada, tenho 34 anos de profissão e experiência na área de vendas e vou te contar tudo sobre termoigrômetro hoje. O primeiro instrumento de medição de umidade surgiu no século XVIII. Qual é a forma correta de se escrever termoigrômetro? Termoigrômetro se escreve com hífen, termo, hífen, higrômetro. A palavra termoigrômetro tem três segmentos. Termo, que vem do grego e significa a temperatura, higro, que significa a umidade, e metro, que significa medida. O que é um termoigrômetro digital? O termoigrômetro digital é um aparelho para medir a temperatura ambiente e a umidade relativa do ar. Como funciona um termoigrômetro? Os termoigrômetros costumam usar sais de lítio para fazer as medidas de determinado ambiente. Essas substâncias possuem capacidade de absorver a umidade atmosférica, apresentando uma variação na condutividade conforme a água absorvida. O sistema do equipamento detecta essas flutuações e mostra no visor essas medidas, juntamente com outros dados de controle. Onde se deve usar um termoigrômetro digital? Em ambientes onde você deseja monitorar e controlar a umidade e temperatura de um ambiente. Por exemplo, farmácias, laboratórios, hospitais, empresas que trabalham com equipamentos médicos ou medicamento e outros. Por que controlar a umidade e a temperatura de um ambiente? Porque a umidade e a temperatura fora dos padrões devem ser monitorada, controlada, para que seus equipamentos e seus produtos permaneçam conforme a indicação dos fabricantes. Dispositivos eletrônicos, por exemplo, eles podem apresentar ferrugem caso a umidade esteja fora do padrão indicado pelo fabricante no armazenamento, por exemplo, de um equipamento. A umidade em excesso também é responsável pela proliferação de bactérias e fungos, além de alterar as características físico-químicas de um produto. Quantos termoigrômetros são necessários em um ambiente? Vai depender. Não existe um número determinado pela norma. Vai depender de quantos metros quadrados é o ambiente e também, após a fiscalização da vigilância sanitária, a exigência do fiscal que irá fazer sua visita. Por exemplo, numa farmácia, você precisa avaliar qual é o ambiente, o que você vai armazenar em cada sala para você saber quantos termoigrômetros você precisa dentro de uma farmácia. É importante você observar que próximo das prateleiras de medicamento, você deve deixar um termoigrômetro para monitorar a temperatura e a umidade. Se o salão de atendimento for uma área grande, você necessita de outro termoigrômetro. Por exemplo, se possuir refrigerador, você precisará de um termoigrômetro para também controlar e monitorar a temperatura dentro desse refrigerador. Mas você pode colocar esse refrigerador, por exemplo, próximo do balcão. E aí você monitora o ambiente e com o sensor de temperatura externo, você controla a temperatura de dentro do refrigerador. Ainda sobre farmácia, se você tem um refrigerador de vacinas, você terá que ter também um termoigrômetro para esse refrigerador de vacina. Quantas vezes por dia eu preciso verificar a temperatura de um ambiente controlado e monitorado por um termoigrômetro? Em geral, 3 vezes por dia quando a gente fala em farmácia. Todas as vezes que você verificar, obrigatoriamente você tem que anotar na ficha de controle e armazená-la por 5 anos. Se você tem uma empresa que armazena estoque de equipamentos médicos, você deve controlar por 2 vezes no dia. O seu termoigrômetro está com defeito. Será que realmente ele está com defeito? Vamos falar sobre isso? Deixa eu te contar 3 situações interessantes que podem acontecer e você achar que o seu termoigrômetro está estragado e, na verdade, a gente vai trazer soluções para você. Por exemplo, na empresa tem 3 termoigrômetros. Um fica com a temperatura muito acima, com 68 graus de temperatura. Será que ele está com defeito? Não. Eu vou te dar uma dica. Verifique se a condição de verificação dele está em Fahrenheit ou em Celsius. Se ele estiver em Fahrenheit, ele vai dar uma temperatura muito mais alta. Eu estou deixando aqui no link uma tabela de conversão de Fahrenheit para graus Celsius. Outra situação que acontece é quando você deixa o seu termoigrômetro perto de um equipamento que vai provocar calor. Por exemplo, uma lâmpada.
Então, ele pode ter uma temperatura diferente dos outros termoigrômetros, porque ele está próximo de um equipamento que provoca calor. Outra situação, o termoigrômetro apagou a tela, não aparece essa numeração na tela. O que fazer? Verifique se você trocou a pilha do equipamento. Quanto tempo tem que você trocou essa pilha? Porque a bateria fraca faz com que apague do visor. Então é importante você, antes de achar que o seu termoigrômetro está estragado, você trocar as pilhas do seu termoigrômetro. Agora deixa eu te contar sobre fatos e erros que podem acontecer. Primeiro erro, colocar o termoigrômetro dentro do refrigerador e não colocar o sensor de temperatura dentro. Para os refrigeradores, esse sensor é que deve ser colocado dentro da geladeira. Ele vem geralmente com 1 metro, 1,5 metro mais ou menos. Depende do modelo do termoigrômetro que você comprar. Aqui você vai monitorar a temperatura do ambiente e com esse sensor você monitora a temperatura do refrigerador. Quando nós falamos em farmácia, é muito importante, cada vez que você olhar o termoigrômetro, você resetar. É necessário você fazer o reset para fazer a próxima leitura. Vamos agora falar sobre calibração de termoigrômetro. O que é calibração? Calibração é um procedimento que nós realizamos a comparação de valores apresentados por um equipamento de medição e os valores gerados por um padrão referência. A gente compara esses dados que estão aqui na tela com um equipamento padrão referência. Geralmente esse padrão é reconhecido internacionalmente. Esses padrões são rastreáveis pela Anvisa. Qual é o objetivo de fazer uma calibração? Por que eu tenho que fazer uma calibração? O objetivo da calibração é certificarmos que o seu equipamento está apto a realizar as medidas fidedignas para o seu segmento. E se eu não calibrar? O que impactaria no meu negócio? Isso pode reduzir a precisão das medidas, comprometendo a qualidade e a segurança dos procedimentos do seu negócio. Você não tendo as medidas fidedignas, comprometerá todo o processo de armazenamento e qualificação do seu negócio, podendo trazer sérios prejuízos para você. Como exemplo, os equipamentos podem ser danificados por excesso de umidade. Os medicamentos podem ser deteriorados por alta temperatura ou temperatura fora do padrão, conforme a anotação do fabricante. Isso pode afetar seriamente a reputação da sua empresa. Qual a periodicidade para a calibração do seu termoigrômetro? Em geral, são 12 meses, mas a depender da utilização, ele pode reduzir esse tempo. Isso vai depender do procedimento operacional da sua empresa. Dentro da norma das RDCs, isso não é determinado. O que eu devo observar ao comprar um termoigrômetro? Primeira coisa que eu devo observar, eu preciso de um sensor out, um sensor externo ou não? Existem termoigrômetros no mercado com o sensor out e sem o sensor out, só existindo o sensor interno nele. Aqui nesse visor, o modelo é da ASCO, a gente tem a temperatura interna e a temperatura externa. A temperatura out, que está escrito aqui out, ela significa a temperatura desse sensor externo. Aqui dentro também tem um sensor interno no qual monitora também a temperatura. Mas se eu tenho, por exemplo, um refrigerador e eu preciso colocar dentro desse refrigerador, a temperatura out será deste sensor. Então, eu preciso de um sensor externo, eu tenho que observar se esse equipamento que eu estou comprando tem esse sensor externo. Qual é o índice de precisão desse equipamento? A gente tem equipamento com uma diferença de 10%, de 1 grau, de 0,01 grau. Então depende da precisão de temperatura que você quer. É muito importante, porque não vá só pelo preço. Há termômetros de R$19 a R$1.350. Depende do que você precisa ter no seu termoigrômetro. Você quer a data e hora também no seu termoigrômetro? É possível equipamentos que tenham essa informação. Em geral, um termoigrômetro tem temperatura, umidade e hora. Possibilidade de mudar para Celsius ou Fahrenheit. Isso em geral o que tem. Geralmente, quando você compra um termoigrômetro, vem uma pilha junto para você colocar e já começar a usar o seu termoigrômetro. E um manual de instrução. Geralmente é o que vem no termoigrômetro.
Mas existe termos higrômetros sofisticados no mercado com software de monitorização de vários termos higrômetros. Então depende muito do que você quer. Mas se eu posso te dar uma dica do que você mais precisa tomar cuidado, é com o índice de precisão desses termos higrômetros, porque varia muito de uma marca para outra. Geralmente, quando você vai comprar um termohigrômetro, sempre tem as informações técnicas, ou na proposta que o seu fornecedor vai te mandar, ou na internet existe a ficha técnica do produto. Ali você encontra a precisão e todas essas informações que eu te falei. Quais são os modelos que tem à disposição para a gente comprar? Termohigrômetro digital e termohigrômetro analógico. Ainda existe o termohigrômetro analógico, com e sem a possibilidade de você verificar a carga na tela, com software de gestão de outros equipamentos, como eu já falei, com precisões variadas a depender da marca e modelo, e se você realmente quer o sensor de temperatura externo. Se você não precisa, não há necessidade de você investir num termohigrômetro com sensor externo. O sensor interno poderá verificar a temperatura do ambiente. Ficou alguma dúvida? Você gostaria que eu falasse um pouco mais sobre termohigrômetro? Deixe nos comentários aqui embaixo. Agora o Luiz, que é o nosso engenheiro de qualidade da empresa, vai falar um pouco com vocês sobre normas, né? Sobre as RDCs, o que você deve ou não atender, falando sobre temperatura e umidade de termohigrômetro. Então, para finalizar esse vídeo, não menos importante, a gente tem a NR17. Ela fala sobre ambientes de trabalho que têm solicitação intelectual e atenção constante, que a temperatura necessita estar entre 20 e 23 graus e a umidade maior que 40%. E para você que ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário que responderei todas elas. Agora, amigo, você que gostou desse vídeo, comente, deixe um like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Nos sigam a partir de agora, porque nós vamos lançar vários vídeos para vocês com informações interessantes, tá? Comenta aqui de que estado você está falando e me dê as dicas do que você gostaria que eu falasse um pouco mais. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e até um próximo vídeo.